O tema de hoje é diagrama unifilar de uma instalação elétrica. E aqui é o primeiro desenho, pessoal. É um diagrama simples, que eu acredito que até para o público leigo é fácil, né, a gente conseguir entender. Nesse desenho aqui, né? Nesse desenho aqui eu tenho alguns componentes. Nós vamos ver como é que funciona, como é que procede o funcionamento desses componentes. Eu tenho aqui o primeiro, cujo nome é disjuntor. O disjuntor ele é um dispositivo de proteção e é um dispositivo de manobra utilizado em instalações elétricas, cuja sua função é proteger as instalações contra eventuais sobrecargas ou eventuais curtos-circuitos. Então, para essas duas naturezas, o disjuntor ele entra em ação fazendo o realizado, o que nós chamamos de disparo. Esse disparo é o desligamento, tá? O desligamento de forma involuntária, que logicamente foi devido ao fenômeno que aconteceu, houve a sobrecarga, houve o curto-circuito, e o disjuntor fez o trabalho dele de realizar o seu disparo. Beleza. Bom, agora eu tenho aqui a chamada TUG, que é a tomada de uso geral. E essa tomada de uso geral aqui, ela contempla alguns cabos, eu vou explicar sobre isso. Eu tenho aqui ao lado um interruptor simples, que é aquele interruptor, o botãozinho que você vai utilizar para ligar a luz, e eu tenho aqui a lâmpada, tá? Bom, como é que funciona esse processo? A fase vai receber exclusivamente o disjuntor, certo? A fase vai receber exclusivamente para o disjuntor. Então, o disjuntor não recebe neutro. O disjuntor só trabalha com fase. Então, vem uma fase, digamos, da linha geral, chega ao disjuntor. A saída do disjuntor tem que ser direcionada. Vamos olhar aqui somente para a tomada. Quais são os condutores que chegam para uma tomada? A linha viva, né, que nós costumamos chamar, de 220 volts. Essa fase, que vai chegar em uma das extremidades da tomada, mas detalhe, existe a posição correta de você colocar a fase, certo? Aqui é que no desenho está descrito, digamos, de cabeça para baixo, mas a gente leva em consideração a tomada com esse orifício central voltado para cima, tá bom? E outra, eu estou verificando como se fosse a parte de trás, no qual eu estou fazendo a ligação. Bom, se eu colocasse a fase aqui e esse condutor, que é o azul, que é o neutro, ao contrário, funcionaria? Funcionaria da mesma forma. Só que como eu tenho que fazer de acordo com a norma, eu tenho que fazer do jeito que a norma rege. Então, a fase sempre fica no seu lado direito, com o orifício voltado para cima, e o neutro sempre fica para o seu lado esquerdo. Tá bom? Beleza, uma vez eu coloquei o neutro, o sistema de aterramento permitiu que você colocasse um condutor de proteção, e na outra extremidade eu vou ter o neutro. Certo? Beleza. Esse é o neutro que chega à tomada, essa é a fase que chega na tomada, e esse é o dispositivo de proteção que nós chamamos de TER, né? De maneira vulgarmente assim, a gente chama de TER, mas o nome é proteção elétrica para esse fim, certo? Então, assim, para que eu consiga fazer uma ligação de uma tomada, não tem erro. Uma extremidade fica com a fase, outra extremidade fica com o neutro. Vale salientar que quem não tem prática com instalações elétricas, né, ou até mesmo para quem tem prática, o ideal é que quando for ser feita a instalação de qualquer ponto no qual há uma possível possibilidade de energizar, então eu mantenha o disjuntor sempre desligado, tá? E outra, mesmo assim eu tenho que conferir para ver se realmente eu posso trabalhar de maneira segura aqui. Então, é para isso que existem aqueles testes, eu não sei se aqui alguém já chegou a ver, qualquer coisa eu puxo depois uma imagem para cá, que é aquele testezinho que parece uma chavezinha de fenda, que você vai encostar na linha, então, se a luzinha acender em um dos cabos, esse cabo que acendeu a luz indica que esse cabo está energizado, ou, nesse caso, seria o cabo de fase. Hoje, eu tenho a comodidade de comprar e encontrar no mercado tipos de testes que não precisam necessariamente você encostar na parte condutora. Somente por aproximação,
digamos, esse circuito se encontra ligado. Então, eu tenho uma fase aqui. Você simplesmente encostou a chave aqui, mesmo na parte isolante, ele vai emitir um bip e vai emitir uma luz, tá? No caso, uma luzinha vermelha. Nós chamamos de detecção por aproximação. É eficiente, embora, assim, um tempo com períodos em que a região está muito úmida, tem um probleminha que ele é tão sensível que às vezes pode acontecer de você encostar na parte aqui do neutro, que o neutro, conforme nós já vimos, o neutro não é para se encontrar energizado, a não ser que eu ligue alguma coisa, se eu ligar alguma carga nessa tomada, logicamente o neutro vai ter a sua função de retorno, entre aspas, tá? Aí vamos com relação às cores dos condutores. Segundo a norma NBR 5410, o neutro obrigatoriamente tem que ser azul, certo? É a cor que determina a NBR 5410. Então, de acordo com a norma, o neutro obrigatoriamente tem que ser azul. O condutor de proteção obrigatoriamente tem que ser ou verde com as listas amarelas, que nós às vezes chamamos de brasileirinho também. Tem algumas pessoas que chamam de brasileirinho, tá bom? Então, assim, segundo a norma, só são esses dois condutores que a norma exige que tenha cor. Na questão da fase, a norma não fala sobre a cor. Então, o que quer dizer? Que qualquer cor que não seja o azul e que não seja nem o verde com amarelo, eu posso utilizar sendo fase. Por exemplo, eu posso utilizar o vermelho sendo fase, eu posso utilizar o branco sendo fase, o preto sendo fase, então vai ficar a seu critério. Para ficar uma coisa mais organizada, o que geralmente a parte técnica costuma fazer? Coloca uma cor somente para o condutor de fase e tem um condutor que nós chamamos de retorno, que eu vou explicar agora, sendo de outra cor. Embora esse retorno deva estar energizado, mas o ideal é que eu não misture a cor da fase com a cor do retorno. Então, por exemplo, o vermelho eu posso colocar sendo fase, porque o vermelho, né, lembra, não vou dizer que lembra sangue, né, mas lembra linha viva, né? É uma luz ligada. Então, a gente deixa... Mas também não quer dizer que você não possa colocar outra cor, entendeu? A norma não restringe nada com relação a isso. Você só não pode colocar o neutro, né? O cabo de neutro, que é o cabo azul para a fase, e nem o cabo verde ou verde com amarelo sendo para a fase. No demais, você pode utilizar tranquilamente sem nenhum problema, tá bom? Então, para a ligação de uma tomada não tem errada. As extremidades vão receber um lado a fase, outro lado o neutro, e a parte central vai receber a proteção elétrica. Bom, eu tenho aqui o interruptor. O interruptor vai ser o dispositivo de manobra, não é um dispositivo de proteção, que não protege contra nada. Vai ter como função ligar a lâmpada, desligar a lâmpada, ligar uma carga ou desligar uma carga. Então é simples, tá bom? Não tem dificuldade com relação a isso. Os interruptores que eu posso encontrar no mercado podem ser do chamado interruptor simples, mas eu posso encontrar o chamado interruptor duplo ou interruptor de 2 seções, e eu posso encontrar o interruptor triplo ou interruptor de 3 seções, no qual eu posso fazer o acionamento de 3 lâmpadas, né, referente a 3 compartimentos. Um exemplo, digamos que você tem um interruptor de 2 seções. Um botãozinho desse, um interruptor vai servir para ligar o quintal, o outro vai servir para ligar a cozinha, tá? Ou sala e o outro dormitório. Então, assim, você tem essa liberdade de escolher e separar logicamente os pontos que você vai fazer essa ligação. Como é que eu faço para que o interruptor simples tenha utilidade? Antes de eu falar do interruptor simples, eu vou falar da lâmpada. Para que a lâmpada funcione, ela precisa de quê? Precisa de fase e neutro. Só isso. Fase e neutro. Então, olha, eu tenho aqui a fase, chegando até a lâmpada. E um outro lado, era para ser a fase, professor? O senhor falou que seria a fase, mas esse retorno vai funcionar como se fosse uma fase. Porque, preste atenção, se eu colocasse uma fase de forma direta, o que iria acontecer? Eu iria ter uma lâmpada ligada direta. Então, para isso, eu preciso, logicamente, interromper no momento que eu não quero que essa lâmpada fique ligada. Sendo assim, olha,
eu tenho uma fase que chega em um dos lados do interruptor, lembrando que o interruptor ele é apolar, então não existe polaridade. Qual o lado que eu tenho que colocar? Tanto faz, certo? Você vai encontrar na parte de trás do interruptor simples 2 bornes. Um dos bornes vai receber a fase e o outro vai receber um cabo que nós vamos chamar de retorno. Esse cabo vai ser direcionado ao outro lado da lâmpada. Então, o que acontece? Nesse processo, digamos, eu tenho uma lâmpada que se encontra desligada. Quando você clicar, você vai fechar o contato interno do interruptor. A fase agora vai passar pelo contato, vai passar por esse condutor e vai encontrar com a lâmpada. Como eu já tenho um neutro já fazendo a ligação aqui na lâmpada, então a lâmpada irá acender. Eu quero desligar o circuito. Então, eu clico no botão, o circuito abre e a lâmpada desliga. Então, a fase recebe o quê? A lâmpada. A lâmpada recebe o neutro e a lâmpada recebe o que nós chamamos de retorno, que é o que vai retornar para o interruptor. E o interruptor recebe a fase e recebe o próprio retorno. Com relação à tomada, eu vou ter fase em uma extremidade, fase na outra extremidade e a proteção elétrica na parte central. Lembrando que com o orifício voltado para cima, isso eu estou olhando a tomada de frente, tá? Ela já instalada. A fase fica à sua direita e o neutro fica à sua esquerda. Professor, se acontecer de eu me confundir, bom, se você tiver alguma dúvida, você verifica na parte de trás, na parte traseira da tomada, que vocês vão encontrar duas informações na parte dos bornes. Na tomada você não vai encontrar, no borne você não vai encontrar a fase, mas você vai encontrar o neutro e o cabo por terra. O neutro tem escrito em alto relevo uma letra N. Então, em um desses bornes aqui da extremidade, você vai encontrar uma letra N. Essa letra N maiúscula em alto relevo. E na parte central não tem como errar. Mesmo assim, nas tomadas eu encontro essa simbologia, tá bom? Depois eu devo explicar sobre a questão da norma que padroniza as tomadas aqui no Brasil, que é a 14136, tá? Mas isso eu vou falar depois. Então, vamos iniciar a nossa aula aqui com um exemplo, tá? Elaborar a diagramação de dois circuitos elétricos simples. Então, eu tenho aqui, olha, o primeiro circuito 1 é o circuito de força, que referencia a tomada, e o circuito 2 referencia a iluminação. Então, é como se fossem dois disjuntores, certo? Como se fossem dois disjuntores. Então, eu tenho, por exemplo, o disjuntor 1, que é do circuito de tomada, e o disjuntor 2 com o circuito de iluminação, certo? Então, o primeiro exemplo que eu quero colocar, pessoal, é esse exemplo mais simples, que foi até o que eu coloquei aí no início da aula, que é o diagrama chamado multifilar. Esse diagrama multifilar é um diagrama voltado para o público leigo, e aquelas pessoas assim que não conhecem a simbologia voltada para nós. Então, vai ter um desenho de um botão, vai ter um desenho de uma lâmpada. Então, assim, um público que é leigo consegue entender mais ou menos como é que funciona esse diagrama. Então, ele é o mais simples, só que no projeto, esse diagrama ele não entra, tá? Esse diagrama é somente o desenho da lâmpada, o desenho do interruptor, o desenho da tomada. Para o diagrama unifilar, eu vou ter as simbologias que irão representar as tomadas, que irão representar a iluminação, certo? Então, são essas informações que eu vou encontrar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um quadro de disjuntores, que é o dispositivo de proteção. E nesse quadro de disjuntores, eu vou encontrar os disjuntores, né, que vão distribuir para a casa inteira. Então, digamos, eu tenho 8 disjuntores dentro desse quadro. Então, vai ser um disjuntor para a tomada da cozinha, vai ser outro disjuntor para os 2 banheiros, vai ser um outro disjuntor para a sala, um outro disjuntor para o quarto. Então, nós vamos deixar o circuito todo dividido, certo? Aqui eu tenho o ponto de iluminação, que no caso é a lâmpada. E eu tenho aqui o que nós chamamos de receptáculo, que muita gente chama de soquete, é um soquete da lâmpada, mas o termo correto é o receptáculo, tá bom? Aqui vai representar uma caixa de encontro, que vai ficar lá na parte, pode ficar na parte de cima, tá? Que na parte de cima do teto eu vou encontrar uma caixa, geralmente uma caixa octogonal.
certo? Vão ter mais ou menos 8 lados, e a função é justamente fazer o encontro desses condutores. Bom, aqui eu tenho uma tomada chamada tomada simples. Aqui eu tenho um ponto de encontro também, tá? E aqui eu tenho um interruptor simples, tá bom? Pessoal, só uma observação, vocês não ligam pro cachorro que tá latindo, não, esse cachorro não é aqui de casa não, tá? É da rua, porque eu faço a ministração da aula aqui na sala, que é mais claro, e aqui é a rua dos cachorros, e só o que tem é cachorro nessa rua, infelizmente. É cachorro demais. Quando um late, aí os outros vão tudo atrás, latindo. Aí vamos lá. Vamos primeiro fazer o ponto de interligação, tá? Bom, para o ponto de interligação, eu vou ter esse vermelho, que vai representar o condutor de fase, tá bom? Eu vou ter o verde, que vai representar o condutor de proteção, que vai ser a proteção elétrica, e eu vou ter o azul, que vai representar o neutro. Então, saindo do quadro de disjuntores, tá? O disjuntor só vai receber fase, pessoal. Dentro do quadro, eu devo ter um barramentozinho, e nesse barramento eu vou ter a ligação do neutro, que vai sair distribuindo, e eu vou ter um outro barramento voltado para o cabo de aterramento, que vai ser distribuído também, tá bom? Então, nesse primeiro momento, olha, eu tenho os 3 cabos que vai e passa direto, não está ligando aqui, tá? Passou direto. Só para a gente não se confundir. Passou direto, veio por essa caixa e chegou na tomada. Pronto. Nesse caso aqui, eu resolvi o ponto de ligação. Voltando aqui, só para mostrar para vocês. O circuito 1 é o circuito equivalente da tomada, tá? Bom, esses 3 cabos irão contemplar o que chamamos de circuito 1. Então, a gente deixa marcado aqui para que eu saiba que esses 3 condutores estão passando para o circuito da tomada. Beleza? Então, esse foi o primeiro ponto que eu fiz a ligação. Fiz o circuito 1, que é o circuito voltado para um circuito de tomadas. Aí vamos lá. Como é que funciona o circuito da iluminação agora? O circuito 2 funciona da seguinte maneira. Bom, eu vou ter mais um condutor, que nós vamos chamar de condutor de fase, que vai passar pelo circuito. Entenda que não está ligado diretamente, tá? Eu vou ter essa fase que vai passar direto, vai passar pela caixa e vai chegar pelo interruptor simples. Então, primeiramente, o que chega ao interruptor vai ser o condutor de fase. Bom, eu vou precisar de um outro cabo aqui. E esse outro cabo é o cabo que vai retornar e vai ficar na lâmpada, que nós chamamos de retorno, certo? Então, esse condutor preto, que eu defini, que esse preto seria retorno, mas poderia ser branco, poderia ser amarelo, poderia ser roxo, qualquer cor. Logicamente que não seja nem um azul nem um verde. Esse condutor de isolação de cor preta, então retorna e fica na lâmpada. Esse condutor nós chamamos de retorno, certo? Beleza. Agora eu preciso do neutro. E o neutro se encontra e fica justamente presente aqui no outro lado, na outra extremidade do receptáculo. Tá certo? Então, voltando de novo. Eu tenho fase, que passou direto, chegou à tomada. Eu tenho condutor de proteção que veio, passou direto, ficou aqui. Eu tenho esse azul, que é o neutro, que ficou direto e morreu aqui na tomada. Para o circuito de iluminação, uma das fases, né, que saiu aqui do disjuntor. A fase veio, passou direto, ficou aqui no interruptor. O outro lado da extremidade desse interruptor volta, né? Eu conecto ele aqui e ligo na outra extremidade do receptáculo. Por fim, eu coloquei o condutor de neutro. Então, o que eu recebo aqui no receptáculo? O neutro e o que nós chamamos de retorno, que é o retorno que chega ao interruptor. O outro lado, que é a fase que vem direto para o disjuntor, tá? Nesse caso, é o circuito 2. Então, a fase e o neutro e condutor de proteção equivalente ao circuito 2. Bom, para esse desenho, pessoal, eu tenho que fazer simplesmente para esse formato, separando os circuitos, porque eu já sei que esse condutor de fase não é da iluminação, e sim é das tomadas, circuito de tomada, esse condutor de proteção e esse cabo neutro. Esses outros 3 são equivalente ao circuito 2, que é de acordo com o circuito de iluminação. Até então, pessoal, alguma dúvida?
Tranquilo? Tranquilo, né? Não é difícil não, pessoal. Agora sim, é uma dica que eu dou, né? Muitos, logicamente, depois que assistem a aula, conseguem fazer a instalação da sua casa, trocar uma tomada, trocar né? Você pode fazer isso de maneira tranquila, mas sempre lembrar de desligar o disjuntor geral antes de fazer qualquer serviço. Pessoal, eu tenho mais de 20 anos na área. Eu já trabalhei com tensões superiores a 200 mil volts. Eu trabalhei em uma subestação em uma usina termoelétrica no Maranhão com 230 kV, uma tensão alta. Eu trabalhei lá com a linha viva, mas porque era em último caso. Mas estava, logicamente, com todo o aparato de proteção, com luvas, com bota, tudo. Mas qualquer outro serviço que eu vou fazer que tiver a oportunidade de desligar o circuito geral, eu peço para que desligue. Porque assim você pode trabalhar com segurança, você pode trabalhar com tranquilidade. E outra, você pode dar um descuido sem querer tocar ali na linha viva, né? E acabar recebendo uma descarga elétrica. Tá bom? Agora vamos lá. Admita agora ter que elaborar um esquema multifilar para uma instalação completa. Facilmente percebe-se que se trata de uma figura carregada, nós chamamos também de figura poluída, né? A parte técnica nós costumamos chamar esse termo, e de difícil interpretação e manuseio. Então, imagina, olha, o circuito que acabei de fazer foi um circuito só para uma tomada, para um interruptor simples que vai comandar uma tomada. E eu vou ter um quadro de disjuntores. Você imaginou, se eu for fazer o desenho da casa inteira com a quantidade de tomadas, qual seria o tamanho desse documento, né? E como é que eu iria entregar esse tamanho absurdo de desenho para o cliente? É muito fácil, porque eu estou vendo ali a tomada. Beleza, mas não é um termo técnico. Não é a maneira correta de você fazer o diagrama. Então, assim, já dá para ver que só em eu colocar o desenho de uma tomadazinha, um interruptor simples e um receptáculo com a lâmpada, já teve um desenho desse porte. Então, imagine se eu fosse fazer da residência inteira. Certo? Então, é por isso que eu utilizo o que nós chamamos de representação ou o diagrama unifilar. O diagrama unifilar, pessoal, ele é utilizado através da norma que já foi extinta, tá bom? A NBR 5444, que é a norma que refere-se à simbologia em instalações elétricas. Eu vou explicar um pouquinho sobre a norma lá na frente, tá? Algumas particularidades com relação a isso. Mas nós vamos ver como vai ter uma diferença absurda quando a gente fazer aquela mesma representação, só que para um desenho unifilar. Como é que funciona? Eu tenho aqui, olha, o quadro de disjuntores. Essa simbologia, pessoal, é a simbologia de acordo com a norma, tá bom? Aqui vai representar um ponto de iluminação, tá? Que vai representar o receptáculo com a lâmpada. Aqui eu vou ter a representação de um interruptor simples, que é o interruptor que só tem um botãozinho para você apertar, e uma tomada simples, tá certo? Com relação à altura da tomada, eu vou explicar depois também. Tá? Existe uma altura entre tomada baixa, tomada média e tomada alta. Beleza, então eu tenho um quadro de disjuntores, eu tenho o ponto de iluminação e eu tenho o interruptor simples. Bom, eu vou ter que fazer a representação no caso dos eletrodutos. Então, por exemplo, eu vou ter um eletroduto saindo do quadro de disjuntores, chegando ao ponto de iluminação, que eu vou ter um eletroduto que vai ser direcionado até a tomada, que eu vou ter um eletroduto que sai do ponto de iluminação, passando, chegando no interruptor simples. Segundo a norma, qual é a representação do condutor de fase? O condutor de fase, vocês estão vendo aqui a figura à esquerda, então a simbologia para fase, neutro, condutor de proteção e retorno. O fase é representado por esse traço que atravessa o ponto do eletroduto. Então, esse traço aqui reto representa a fase. O neutro tem essa curvazinha aqui, esse ângulo, tá? De 90 graus, ele tem esse tracinho aqui. O condutor de proteção, que nós chamamos de terra, é representado por esse tracinho que atravessa também o eletroduto, mas tem um outro tracinho aqui. Então, é como se representasse o T, ou a letra T. E eu tenho o retorno, que vai representar só a metade. Então, eu não vou atravessar. Então, eu vou ter o retorno, terei o condutor de proteção
Eu terei o neutro e terei a fase como simbologia, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a representação e saber se está vindo fase para cá, se está vindo neutro, se está vindo retorno, tá certo? Como seria a nossa representação através do circuito 1 e do circuito 2? Bom, nós faríamos exatamente dessa forma. Então, vamos entender aqui. Vamos primeiro nos atentar para a relação de tomadas. Então, a tomada é representada pelo circuito 1, vocês estão vendo aqui o número 1, a parte de cima de representação de uns condutores. Então, o que está passando por esse eletroduto? Está passando fase, está passando o neutro, está passando o condutor de proteção do circuito 1, que é equivalente ao circuito de tomadas. Então, está me dizendo que dentro desse eletroduto eu tenho esses 3 condutores passando e esses 3 condutores chegam e passam por esse eletroduto no qual vai chegar a tomada. Então, eu sei que nesse intervalo que está chegando na tomada é a fase, é o neutro e o condutor de proteção, equivalente ao circuito 1. Então, não está errado. Veja como eu reduzi significativamente o tamanho do meu desenho. Já para o circuito 2, como é que funciona? No circuito 2, vamos primeiro trabalhar com a fase. Aqui é o circuito 2. Eu tenho aqui uma fase, então está me dizendo que está passando aqui do circuito 2 uma fase. Essa fase veio, passou direto, e essa fase ela chegou a esse ponto do interruptor. Então, vocês estão vendo esse tracinho que representa a fase. A fase chegou no interruptor simples, e o que vai retornar para o ponto de iluminação? Alguém pode me dizer? O retorno. O retorno, né? Então, enquanto lá naquele desenho nós vimos aqui a representação do interruptor e tinha 2 cabos, que era o cabo de fase e o de retorno, aqui representado simplesmente por esse tracinho. Esse que atravessa aqui, fase, e esse retorno. Bom, se eu tivesse mais retornos do que esse, eu teria, logicamente, que identificar. Esse aqui é o retorno do, digamos, do interruptor A. Aqui é o retorno do interruptor B. Aqui é o retorno do interruptor C. Então, eu ia representar cada botão desse interruptor, se fosse, no caso, o interruptor triplo, né, ou de 3 seções, por letras. Ou então X, Y, W. O importante é que você mantenha essa informação para que eu consiga saber que esse retorno é daquele primeiro botãozinho, que aquele outro retorno é do segundo botão e assim por diante. E o que que... Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o fase e eu tenho o retorno. Se fase é o que veio daqui, aí eu tenho ainda o neutro. Olha, o neutro que vem do quadro de disjuntores e morre aqui, no receptáculo. Junto com esse neutro, eu tenho o condutor de proteção, que também chega no receptáculo. Aí vamos entender. Será que... Tem um aluno que me perguntou assim, será que eu vou precisar de condutor de aterramento para o receptáculo? O aterramento ele vai ser utilizado para partes metálicas, né, com a ideia de proteger. E a maioria desses receptáculos são todos de plástico. Mas é aquela velha história. O correto é você puxar o condutor de proteção. Quando chegar a esse ponto, você simplesmente corta ele, enrola e deixa ele isolado, guardado. Se um dia você resolve trocar o seu receptáculo por um metálico, então o cabo já está no ponto. Pessoal, não tem coisa mais desagradável do mundo do que você ter que puxar um condutor no meio de outros condutores. Então, digamos, eu já tenho a instalação pronta. Aí você lembra, faltou colocar um condutor aqui. Para você conseguir passar, meu chapa, pelo eletroduto é complicado, certo? Então, são essas coisinhas que a gente tem que observar. Tá? Bom, como símbolo alternativo, eu posso utilizar esse, que parece um cifrão. Tá? É um símbolo alternativo, é o que eu estou lhe dizendo. Como a norma 5444 ela foi cancelada e não deu origem ainda nenhuma atualização, então, assim, nós ficamos à vontade para colocar uma simbologia. Se eu quisesse colocar aqui uma borboleta para dizer que é um interruptor, poderia colocar, sem nenhum problema. Só que nós estamos utilizando a simbologia que já se encontra na norma, certo? Então, eu posso colocar esse símbolo aqui, identificando como sendo um interruptor, certo? Com relação à altura das tomadas, vamos entender. Bom, a altura relativa. Então, eu tenho aqui representação do piso, digamos, tá bom? E eu vou ter do piso até a altura da tomada, ou da tomada até o piso. Para
tomada baixa, eu vou ter 30 centímetros, ou 0,3 metros. Para a tomada média, que é o que geralmente a gente tem nas nossas residências, é 1,30 m, isso nós estamos falando do piso acabado, tá bom? E nós temos 2 metros, que seriam as tomadas altas. Então, para as tomadas, eu posso encontrar a chamada tomada baixa, tomada média e tomada alta. Para esse exemplo aqui, eu coloquei uma tomada simples, sendo que é uma tomada baixa, tá bom? De 30 centímetros. Até então, tranquilo, pessoal? Dúvidas? Beleza, né? Deixa eu explicar sobre a questão dessa norma, que é importante a gente saber. A NBR 5444 de 89, tá? Ela foi cancelada. Então, norma técnica cancelada sem substituição. O que quer dizer que não há nenhuma obrigatoriedade no cumprimento de suas especificações. Então, não existe, se porventura houver uma fiscalização, você técnico, você fez todo o trabalho de instalação elétrica de um conjunto habitacional, digamos assim, e você, logicamente, fez o diagrama esquemático, um diagrama unifilar. Fez a planta baixa, colocou todas as simbologias. A fiscalização, ela não vai marcar colado em você porque você colocou uma simbologia. O importante, eu vou lhe dizer, é você colocar na descrição, digamos, que aquela borboleta que você desenhou é o interruptor. É o interruptor da sala. Então, eu tenho que passar essas informações. Porque não tem como, digamos assim, a outra parte, a outra equipe, o cliente conseguir entender que ali seria uma tomada. Que ali seria um interruptor, que ali seria um three-way, um four-way, certo? Então, é interessante que você descreva, ó, essa simbologia é uma tomada alta, essa simbologia é uma tomada baixa, uma tomada média, tá bom? O dossiê técnico fala sobre os símbolos gráficos para instalações elétricas prediais, tá bom? Então, isso vocês podem encontrar no ABNT catálogo da norma da ABNT, tá bom? Vamos lá, pesquisa para indicação de vigência de norma, só para a gente entender. A ABNT 5444 de 89 corresponde aos símbolos gráficos para instalações elétricas prediais. Esta norma ela vai estabelecer toda a simbologia referente a instalações elétricas prediais. Em 2014, mais necessariamente no dia 10 de novembro, essa norma foi cancelada. Não me pergunte por quê, tá? Mas essa norma foi cancelada e não foi substituído nenhuma no lugar dela. Porque geralmente, pessoal, o que acontece? Quando uma norma é cancelada, na verdade, é substituída por outra. Ou então é feito uma nova edição. Citar um exemplo. A nossa norma da 5410, ela é de 2004, e em 2008 ela sofreu uma breve revisão. Só que anterior a 2004 nós tínhamos 96, certo? Então a mesma coisa vai ser quando essa norma 5410 passar para uma nova revisão. Circulou por 30 dias em consulta nacional e não recebemos nenhuma objeção ao cancelamento. Então, no momento, não há previsão de uma comissão de estudo elaborar norma nova sobre esse assunto. Então, para isso, seria necessário identificarmos os produtores, consumidores, laboratório. Então, assim, quando é feito a atualização de uma norma, pessoal, é feito um trabalho técnico, né? Tem todo um trabalho técnico em volta disso. Vou citar aqui como exemplo a 5410. A 5410 determinou que a bitola mínima para um circuito de iluminação é 1,5 milímetros quadrados. Mas isso foi um embasamento técnico. Não foi porque o cara achou bonitinho colocar um cabo de 1,5 sendo a seção mínima a ser utilizada que está resolvido o problema. Então, tem todo o trabalho técnico acerca disso, tá? Trabalho de laboratório, é feito um estudo, a parte de engenharia, né? Vai engajar nesse processo para tentar ver a melhor forma de deixar o esquema de padrão. Com relação a padrão, vou dar um exemplo. A NBR 14136, que é a norma que padroniza as tomadas. Hoje eu encontro as tomadas todas com cavidade, que são aquelas cavidades que a gente encontra. Antigamente era parede lisa. Então, por que eu coloquei aquela cavidade? Uma delas é a questão de segurança. Outra, relação de padrão, para deixar tudo padronizado. Tá bom? Então, a 5444, 89 foi cancelada em 2014, tá bom? Atualmente o setor utiliza os símbolos, essa simbologia aqui da IEC, tá bom? Aqui é o organismo,
que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Beleza? Agora, vamos elaborar um esquema unifilar para o uso de dois interruptores paralelos. Nós chamamos de interruptor three-way. Alguém aqui conhece o interruptor three-way? Tem alguém aqui que conhece? Talvez até conhece, né? Só não sabe que o nome é three-way. Aí vamos lá. O que são interruptores three-way, pessoal? Ele é um interruptor igual ao interruptor comum, tá? Com a diferença que o interruptor simples, nós temos dois bornes, no qual eu vou ligar uma fase e vou ligar o retorno. Já o interruptor que nós chamamos de interruptor paralelo, ou interruptor three-way, ele é um interruptor que vai ter como função fazer o acionamento de uma ou mais lâmpadas através de dois pontos distintos. Vamos citar um exemplo. Digamos que eu moro na parte de cima, né? Tem minha casa, tem uma escada que vai dar acesso à minha residência na parte de cima. Bom, nesse intervalo dessa escada eu tenho uma iluminação, que obviamente, né, durante a noite precisa estar ligada para que eu consiga subir a escada sem ter que andar no escuro. Bom, para que eu acione a lâmpada, eu poderia colocar um interruptor antes da escada e eu poderia colocar, se eu não colocasse antes da escada, eu poderia colocar um lá em cima. Então, olha a dificuldade que seria. Você ligava na parte de baixo, a lâmpada acenderia, você subiria, né, ia para sua casa, e lá de cima você dava um grito pedindo para alguém desligar. Aí a pessoa lá embaixo desligava. Digamos que você resolvesse descer de novo. Das duas, uma. Ou você incomoda de novo a pessoa para ligar, ou então você ia descer a escada no escuro, tá? Pegando pelas paredes para tentar não tropeçar em nada. Então eu vou resolver o problema. Eu vou colocar o interruptor lá em cima. Então, para você ter acesso lá em cima, você teria que subir no escuro. Entendeu? Como é importante esse tipo de interruptor? Então, a ideia é justamente fazer com que você... Tem um áudio ligado aqui, só tirar aqui. Então, o que é que acontece? Eu vou ter dois interruptores, um no começo da escada, aqui é só um exemplo, tá, pessoal, que eu estou dando, e o outro lá na parte da sua casa. Então, você consegue clicar e ligar a lâmpada na parte de baixo, você sobe, e lá em cima, através do interruptor que tem lá em cima, desligar essa mesma lâmpada. Então, a ideia desse tipo de interruptor é fazer o acionamento de uma ou mais lâmpadas através de dois pontos distintos. Então, para que o three-way tenha sua importância e tenha sua finalidade, é necessário que ele seja instalado através de dois pontos. Tá? Corredores, escadas, geralmente utilizam esse sistema. Outro exemplo, digamos que o quarto da sua casa é um quarto muito grande. Aí quando você entra no seu quarto, abre a porta, você, ao lado aqui da porta, você encontra o interruptor da lâmpada, né? Você ligou a lâmpada do seu quarto. Você vai até a sua cama. Bom, ou você desliga a lâmpada, né? Você desliga a lâmpada através do interruptor perto da porta e vai no escuro até a sua cama, ou você poderia instalar um interruptor three-way, no qual você, perto da porta, você ligava a lâmpada e ao lado da cabeceira da sua cama você poderia colocar um interruptor e você desligava, sem precisar ter que, né, fazer o trajeto no escuro, de um ponto a outro, tá bom? Então é simples, tá? Bom, eu vou fazer primeiro, como é de praxe, eu vou fazer o desenho, colocar o desenho multifilar, para a gente ver como é que eu faço para ligar. Com a tomada, com um interruptor simples, eu utilizo uma fase e um retorno. Aqui, como eu tenho 3 bornes, nós vamos ver como é que funciona. Eu tenho aqui, olha, 3 bornes, sendo que a fase, tá? Ou a carga vai ser ligada na parte central do interruptor. Já as extremidades serão o retorno. Tá bom? Bom, como é que seria? Primeiramente, vai ter que chegar uma fase no interruptor three-way. Essa fase vai ficar na parte central. Conforme nós vimos, eu tenho 3 bornes nesse interruptor. A fase vai ficar na parte central. Irão sobrar as duas extremidades, né?
um lado e outro. Então, um lado da extremidade, que nós vamos chamar de cabo de retorno, vai para o outro lado da extremidade do outro interruptor three-way. Vai sobrar a outra extremidade do interruptor three-way. Você pega esse lado do interruptor three-way e leva até o outro interruptor. Então, eu vou ter nas extremidades, tanto de um interruptor como no outro, eu vou ter o chamado retorno. Na parte central, eu liguei a fase e agora sobrou um borne, que é o borne central do outro interruptor three-way. Esse borne vai ser o retorno que vai direto para a lâmpada. Nesse caso, eu já tenho um ponto de iluminação, receptáculo, que já recebeu o neutro e agora está recebendo o que nós chamamos de retorno, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo. Eu cliquei os dois botões, né? Pronto, cliquei aqui. Eu tenho o primeiro interruptor que eu cliquei para cima, né? E esse outro interruptor que eu cliquei para cima. Então, eu tenho aqui a lâmpada ligada. Bom, agora o que foi que eu fiz? Eu peguei esse interruptor e apertei. Quando eu apertei, o que é que aconteceu? A lâmpada desligou. Aí, digamos que, não, agora eu vou ligar o outro aqui. Você resolve ligar esse. Quando você liga esse, a lâmpada liga novamente. Entendido? Ah, não, agora eu vou querer desligar esse interruptor three-way. Você clica aqui e a lâmpada desliga novamente. Então, o processo do interruptor é justamente isso. Eu posso ligar e desligar essa lâmpada através de dois pontos. Então, eu posso ligar essa primeira e desligar lá em cima na segunda. Ou ligar nessa primeira e desligar nessa segunda. Então, não é difícil utilizar esse tipo de interruptor. Certo? Até o momento, alguém tem alguma dúvida? O retorno funciona como fase também, né? Esse retorno, sim, funciona como uma fase. Esse retorno vai ter a função de fase quando, logicamente, permitir a passagem, né, dessa fase. Porque o trabalho do interruptor vai ser justamente cortar essa fase. Porque se não tivesse interruptor, a fase vinha direto. Então, por exemplo, a fase chega aqui, eu vou fechar um contato para cá, a fase chega até aqui. Se esse contato estiver aberto, não energiza. Mas se o contato estiver fechado, o contato é energizado. Certo? É só para a gente entender mais ou menos como é que funciona esse processo. Então, para que tenha essa função, é justamente isso. A fase fica na parte central e o outro interruptor, na parte central também, vai ser o cabo de retorno que chega até o ponto de iluminação. Bom, esse é o diagrama multifilar. Agora nós vamos utilizar o diagrama que nós chamamos de diagrama unifilar. O diagrama unifilar utiliza daquele mesmo desenho. Eu vou ter aqui o quadro de disjuntores. Eu vou ter aqui a representação do eletroduto, que chega até o receptáculo. Eu vou ter o eletroduto que chega até o interruptor three-way. E eu vou ter um outro eletroduto que chega a outro interruptor three-way. Então, digamos que são dois pontos desse compartimento distantes, onde eu preciso fazer esse acionamento. Bom, a representação do interruptor three-way que nós vamos utilizar vai ser representada através desse círculo, no qual eu vou ter um S3W. Tá? Essa especificação é de acordo com a norma. Então, nós ainda vamos utilizar essa simbologia. Bom? Vamos entender como é que funciona. Pergunto para vocês. O que chega em um dos interruptores three-way? Quais são os cabos que chegam em um dos lados do interruptor three-way? Vou voltar para mostrar para vocês. No interruptor three-way, em um vai chegar o quê? Vai chegar a fase e vai ter dois retornos. No outro interruptor three-way, eu vou ter quantos retornos? 1, 2 e 3. Para o ponto de iluminação, eu vou ter o neutro. Entendido, né? Então, eu já sei que eu vou precisar de fase, neutro e retorno. Fazendo a ligação, então vamos entender aqui. Digamos que aqui é o circuito 1, circuito equivalente de iluminação, para essa situação, utilizando dois interruptores three-way. E eu tenho a fase, olha, vamos por partes. A fase veio, passou direto. A fase veio e chegou em um dos lados do interruptor three-way. Agora eu tenho dois retornos. Esses dois retornos vêm, olha, e chegam até o outro interruptor three-way. Então eu tenho aqui, olha, dois retornos.
Bom, mas professor, aqui eu tenho 3 retornos, mas veja que aqui é o terceiro retorno que volta para a lâmpada. Como aqui no desenho, olha, eu tenho 3 retornos, ó, 2 que chegam no interruptor e o outro que vai para a lâmpada. Certo? Agora eu vou ter o neutro, e esse neutro vai chegar até o receptáculo, e eu vou ter o condutor de proteção, que é o proteção elétrica, que é o cabo terra. Tá? Então, finalmente, eu vou ter o cabo fase, o cabo neutro, o cabo de proteção. O que vem passa direto é o cabo de fase, que chega aqui. Os 2 retornos vêm, volta para o outro interruptor three-way. E eu tenho o último retorno, que é o último retorno que volta para o receptáculo. Beleza? Eu peço a vocês, eu vou voltar aqui, olha. Deixa eu voltar aqui. Eu queria que vocês, por gentileza, tentassem fazer esse desenho aqui com essa simbologia, tá? Porque posteriormente nós vamos fazer uns exercícios, então eu já quero direcionar para o que vocês irão precisar. Então eu peço para que vocês façam o desenho e indiquem aqui, olha, fase, neutro, condutor de proteção, tá bom? E o retorno. Beleza? Vou dar uns 5 minutinhos só para vocês fazerem. Aí, feito isso, a gente volta para lá. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem no processo, tá bom? Pode me perguntar, por gentileza. Não deixe, não guarde dúvida não, pelo amor de Deus. Lembrando que o interruptor recebe a fase e recebe o retorno, tá bom? Estou falando do interruptor simples. O interruptor triplo, da mesma forma, recebe fase em um lado e retorno no outro. Para as tomadas, eu recebo a fase, recebo o neutro e recebo o condutor de proteção elétrica.
Tem mais alguém fazendo, pessoal? Eu já terminei. Todos concluíram? Tranquilo, né? Então pronto. Tá? Então a gente fixar aqui essa parte aqui, a fase, que é o traçozinho reto que atravessa o eletroduto. Eu tenho um neutro, que tem essa pontazinha, eu tenho o condutor de proteção e eu tenho o retorno, tá? Beleza. Então, passei direto. Essa parte aqui nós já vimos, que é o condutor de proteção, tá? Pronto, essa parte eu queria que vocês fizessem também. Na parte, né, a parte mais simples é a parte multifilar, que você vai fazer um desenho qualquer de um interruptor e um desenho qualquer de um sistema de iluminação. Então é simples. Você desenha a lâmpada, desenha uma tomadazinha e está resolvido. A ideia para o projeto é justamente a gente utilizar desse diagrama, tá bom? Para a gente conseguir realmente entender a simbologia correta a ser utilizada em um projeto elétrico. Então, mais uns minutinhos para vocês fazerem essa parte aqui. Feito isso, eu vou colocar, quando vocês concluírem aí, eu vou colocar um desenho, um diagrama multifilar, tá bom? Diagrama multifilar bem simples. E eu vou pedir para que vocês façam esse desenho, tá bom? Quero que vocês pratiquem, mesmo porque pode ser que eu peço para que vocês façam um trabalho relativo a isso. E, logicamente, esse trabalho vai valer ponto.
Tem mais alguém copiando? Que já terminei. Só um instante aqui. Tem um nome aqui que está em coreano aqui. Como é seu nome, hein? Eu não entendo coreano, não. Ah, João Vitor, né? Ah, João Vitor, é para fazer o desenho, porque a gente vai fazer um exercício. Ah, beleza. Ou então, assim, se você quiser, para ser até mais prático, aí logicamente vai partir de cada um. Se quiser bater um print só da tela, aí bate um print da tela e passa para o papel depois. Nós vamos fazer agora. Pronto. O João Vitor bateu a foto. Então, como só faltava ele, então vamos passar adiante. Diagrama de circuitos elétricos. Avaliando o caso em que duas lâmpadas são acionadas por dois interruptores acoplados à mesma peça, como é feita a sua conexão? Então, eu tenho agora o que chamamos de interruptor de duas seções ou interruptor duplo. Deixa eu só ver aqui. O teu tá sem som, gentil? Aqui tá com som. Mas o gentil botou que aqui está sem som a sala. Alguém dá uma ajudinha para ele aí, só com relação a que é só conexão, né? Talvez é só que ele não apertou lá o botãozinho para liberar. Não for o microfone lá de cima, na parte esquerda superior. É só questão da configuração mesmo. Aí vamos lá. Nesse caso aqui eu tenho o interruptor de duas seções. Então, por exemplo, um botãozinho desse, um interruptor desse vai servir para realizar acionamento de uma lâmpada. E o outro interruptor vai fazer o acionamento de outra lâmpada. Como é que vai funcionar? O critério de funcionamento vai ser o mesmo. Tá? Como é que vai funcionar esse critério? Eu vou ter uma fase, essa fase vai chegar no interruptor e eu terei os dois retornos, né? Que é um retorno relativo para uma lâmpada e o outro retorno relativo a outra lâmpada. Sendo que o neutro, né? O neutro chega para um dos lados do receptáculo e o neutro chega para o outro lado. Tá bom? Então aqui, digamos, representaria a conexão ou emenda e eu levaria um cabo para esse ponto, um cabo para esse ponto. O cabo azul, que é o cabo neutro. Vai vir um cabo do outro lado da extremidade do receptáculo para o interruptor e vai também um outro cabo de retorno para um outro interruptor. Tá bom? Então, e assim, eu acho que não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. Então, eu quero que vocês façam esse desenho ou batam um print dessa foto, porque eu vou na próxima imagem já vai ser o diagrama unifilar que eu vou querer que vocês façam. Certo? Então faça esse desenho, tira uma foto, bate um print, passa para o papel, porque eu vou querer que vocês façam o diagrama unifilar, que é o que realmente me interessa. Só fiz esse desenho aqui, que é para mostrar a representação no esquema multifilar, e eu vou querer que vocês façam agora no esquema unifilar. E aí, gentil, deu certo
O teu som voltou? Ou ele está reiniciando o Zoom de novo? Ah, beleza. Ele botou que tinha conseguido fazer o som voltar. Posso mudar aqui o slide? Pode, aqui eu já terminei. É simples, não precisa detalhar, deixar o desenho bonitinho, detalhado. O importante é que... Show, beleza. O importante é que vocês façam um desenho que consiga entender. Pronto. De acordo com esse circuito, que é o circuito referente à iluminação, são duas lâmpadas acionadas por dois interruptores, que nós chamamos de interruptor de duas seções ou interruptor duplo, tá? O acionamento é feito de forma distinta, então eu posso deixar essa lâmpada desligada, ligar essa lâmpada, ligar essa lâmpada, deixar essa lâmpada desligada, então, ou deixar as duas, tanto faz, através desse interruptor chamado interruptor duplo. Bom, eu preciso passar esse desenho para cá. Então, essa simbologia que vocês estão vendo aqui, que é um círculo com um traço na parte central, é a simbologia do interruptor duplo, tá bom? O interruptor simples é só aquela bolinha. O interruptor duplo ele tem esse traço no meio. E aqui é a tomada simples, no caso tomada baixa, né, para esse exemplo. Quadro de disjuntores, o eletroduto que vai até o primeiro receptáculo, que eu vou ter um elo de ligação entre o primeiro receptáculo e o segundo, e na saída em direção à tomada, tá? Dá uns 5 minutinhos para vocês fazerem o desenho, e depois eu vou colocar o resultado, para vocês verem se realmente o desenho de vocês confere com o que eu fiz aqui, tá bom? Então, dá uns 5 minutinhos para vocês tentarem fazer, aí a gente vai corrigir. Lembrando que a fase é um traço reto, né? Pronto, para explicar de novo, né? Pronto. Se você fez lá o desenho, você sabe que vai sair lá do quadro, vai sair fase, vai sair neutro, vai sair contorno de proteção, tá? Outra coisa, não precisa desenhar aqui na tela não, tá bom? Não sei quem está fazendo, mas vamos evitar para não sujar mesmo, porque essa aula está sendo gravada. A gente vai fazer esse desenho, não se preocupe não. Deixa eu dar só um tempinho para a galera fazer, aí eu vou deixar o desenho pronto e vou explicar de novo, tá certo? Eu vou explicar de novo, fique tranquilo. A gente vai desenrolar esse lereado já já. A minha ideia é que na próxima aula, a gente vai falar sobre um outro assunto e eu devo colocar o questionário na descrição, tá bom? Do grupo do WhatsApp. Esse primeiro questionário vai ser baseado só no que a gente viu até agora, que foi o levantamento de cargas. Só que para isso eu vou ter que fazer uma breve revisão com vocês. Então eu vou fazer um exemplo igual, como vai ser no questionário. Então assim, se você assistir o módulo e entender o módulo, então pronto, aí pode sentir garantido aí nesse primeiro questionário. Pronto, o Gentil perguntou se posso postar o link do questionário no site. Na verdade, o link é único, né? Se você acessar o site do CEPEP, você vai lá em material didático e na parte de baixo do material didático tem clique aqui. Quando você clicar, já vai ser direcionado ao Google Drive. Então, as informações referente
aos módulos em PDF, aos questionários, vão estar todos nesse link, tá? Eu coloquei também o link dos vídeos. Tá no WhatsApp também. Oi? Tá no WhatsApp o link do Google Drive. O link também eu coloquei na descrição. Então você encontra lá o link também. Qualquer coisa, se alguém que entrou depois, né, no grupo do WhatsApp, eu posso colocar depois de novo. Tanto o link do vídeo e o link dos módulos, tá bom? Em PDF. No mesmo link dos módulos vai ser o link onde vai estar o questionário. E no questionário vai estar o e-mail para você mandar o exercício de vocês. Com relação a como você vai entregar o exercício, aí fica a seu critério. Pode fazer PDF, pode fazer Word, pode escrever no caderno, tirar uma foto no questionário tendo seu nome, né? Seu nome, sua turma. Tira uma foto, manda para o meu e-mail que está resolvido. Então a gente dá um jeito aí para vocês consigam fazer o trabalho bem bonitinho, sem problema nenhum. Posso resolver? Eu já copiei. Então vamos lá. Como é que eu vou resolver? Vou deixar o desenho já pronto aqui e eu vou explicar parte por partes, tá bom? Então, como é que funciona? Aqui representa o número do circuito, tá? Número 1, circuito número 1, que seria o primeiro disjuntor. Número 2, circuito número 2, equivalente ao segundo disjuntor. Beleza. Verificando, no caso, o circuito de número 1. Eu tenho aqui fase, representado por esse tracinho, eu tenho um neutro e eu tenho um condutor de proteção, que é o cabo terra. Beleza. Então, aqui está dizendo que está passando por esse eletroduto o cabo de fase, o cabo de neutro, o cabo de terra. Vamos olhar simplesmente para a fase. A fase veio, olha, passou direto. A fase do circuito 1 veio, passou para cá. E a fase do circuito 1 chegou aqui até a tomada. Então, na tomada eu já tenho a fase. Agora eu vou pegar o neutro do circuito 1. O neutro vai passar direto. O neutro vai chegar e passar por aqui. E o neutro morre aqui nessa tomada. Bom, por fim, eu vou ter esse condutor de proteção, que vai passar direto por esse condutor de proteção e que vai chegar aqui o condutor de proteção. Então, esses três cabos, que é o cabo fase, neutro e terra, está passando por esse eletroduto, que está passando por esse eletroduto, que está passando por esse eletroduto. Então, indicando que esses três cabos são esses mesmos três cabos aqui, que são esses mesmos, tá bom? Então, para a tomada, eu já resolvi o esquema da tomada simples. Agora eu vou ver o interruptor. O interruptor é o circuito de número 2. Então, vamos lá. Circuito número 2. Primeiro eu vou olhar para a fase. Então, a fase veio, olha, que é a fase do circuito 2, veio, passou por esse interruptor e ficou aqui. Então, a fase ficou no interruptor. Bom, a fase vai ser ligada às duas extremidades, né, aos dois interruptores. Eu vou ter agora sobrando dois bornes, que vão ser o espaço do retorno. O primeiro retorno, tá? Primeiro retorno. Sem áudio, professor. É que está falhando, né, a comunicação. Mais uma vez, simbologia do interruptor duplo. O interruptor simples é representado só por um círculo. Eu vou ter aqui o quadro de disjuntores, no qual vão estar embutidos os disjuntores, né, que vai fazer a distribuição da carga na residência. Aqui representa o eletroduto. Eu tenho aqui dois receptáculos.
Eu vou chamar de A e B, mas eu poderia chamar de X e Y, Z e W, não haveria problema nenhum com relação a isso. A ideia justamente dessa identificação é saber, um exemplo, para esse interruptor duplo, esse lado do interruptor A é o que vai comandar essa lâmpada. E o lado do interruptor B é o que vai comandar a segunda lâmpada, tá bom? Como é que vai ser feito? Bom, dividindo em dois circuitos, eu terei primeiro para a tomada. Para a tomada eu vou receber fase, vou receber neutro e vou receber condutor de proteção. Então eu tenho aqui a representação da fase. Então está dizendo que está passando por esse eletroduto um condutor de fase do circuito 1. Está passando um neutro e está passando um condutor de proteção do circuito 1. Beleza, então esses três cabos estão passando por esse eletroduto. Continua esses três cabos passando por esse eletroduto e finaliza passando por esse eletroduto, chegando até a tomada ao circuito 1. Bom, então eu tenho fase, eu tenho neutro e condutor de proteção. Para o circuito 2, que é um circuito voltado para a iluminação, eu vou ter a fase, eu vou ter o neutro e vou ter o condutor de proteção. A fase vai vir, passa direto pelo receptáculo e chega até o interruptor duplo. Então, o interruptor ele vai receber a fase. Dentro desse interruptor, eu posso fazer o que nós chamamos de jump. Então, chega o condutor de fase, eu faço um jumper entre um borne e outro. Um jumper é uma emenda. Você pega um cabo e coloca no outro borne com a ideia de levar a fase até o outro borne. Vão sobrar dois bornes, porque eu não vou ter 4, eu vou ter 2 e 2, né? Vou ter 2 para um primeiro interruptor, vou ter 2 para o segundo. Então, para um dos lados do interruptor, eu vou ligar a fase e vou fazer um jump para o outro. Vão sobrar os outros dois. As outras duas extremidades vai ser um retorno representando para uma lâmpada, tá? E eu vou ter o outro representado para outra lâmpada. Esse retorno, ó, presta atenção, esse retorno aqui é o retorno dessa lâmpada B. Esse retorno que está aqui para o circuito 2 é o retorno da lâmpada B. Esse retorno é o retorno que chega aqui, juntamente com esse retorno do A. Então, são dois retornos. Um que fica para essa lâmpada que a gente representou como sendo da letra A, e o outro retorno representando a letra B, que vai para outra lâmpada. Aqui eu ainda tenho o neutro, que esse neutro também vem para esse receptáculo, lógico, porque senão a lâmpada não funciona. E eu vou ter o condutor de terra, que é o condutor de proteção. Certo? Até então, pessoal, tranquilo? Entendendo a função no qual eu vou ligar a tomada e ligar o receptáculo, então, tranquilo, você consegue fazer sem nenhuma bronca, tá? Vamos lá, para a gente finalizar, mesmo porque a nossa aula, a minha ideia é simplesmente passar hoje para vocês a ideia de saber as simbologias voltadas, mesmo porque a gente vai utilizar como projeto. Eu vou querer que você faça um diagrama unifilar, multifilar, porque a gente já sabe, mas qualquer coisa, geralmente para quem está iniciando na parte de instalações, quando eu peço para fazer um diagrama unifilar, às vezes a pessoa faz primeiro ali no caderno um desenhozinho simples do esquema multifilar, para ele ter mais ou menos uma ideia como é que ele vai fazer isso para o diagrama unifilar. Então eu quero, pelo menos para hoje, que você faça para mim a ligação de um interruptor simples, e esse interruptor simples vai comandar duas lâmpadas. Então, o que quer dizer? Que você vai clicar no botão, as duas lâmpadas irão acender ao mesmo tempo. Tá bom? E o outro é a ligação de duas lâmpadas comandadas por dois interruptores three-way. Então, do mesmo jeito que nós fizemos, para uma lâmpada, nós vamos fazer agora para duas lâmpadas. Certo? Esse item B vai ser a tarefinha de casa para vocês fazerem, tá? E depois a gente vai conferir. O que eu quero que você, pelo menos hoje, faça a ligação do interruptor simples, que vai comandar duas lâmpadas. Eu vou colocar o desenho e nós vamos fazer juntos. Mas eu vou dar um tempinho aí, uns 5 minutinhos, para vocês tentarem fazer pelo menos esse item A. Certo? Vamos lá resolver? Alguém conseguiu fazer alguma coisa? Beleza, tá certo. Pronto, então vamos fazer, eu vou fazer a explicação aqui para vocês. Vamos lá.
Para a primeira situação, eu tenho um interruptor simples que vai comandar 2 lâmpadas. Então, aqui desconsidere só esse B, tá bom? Eu só fiz uma edição aqui. O interruptor simples, vamos tirar essa parte aqui, tá? O interruptor simples vai ser representado somente por um círculo e somente por uma letra. Na verdade, quando a gente vai fazer um interruptor simples, nem letra você precisa colocar, mas é aquela coisa. Quanto mais informações você encontrar em um diagrama esquemático, então mais fácil vai ser para quem for executar o serviço de instalação ou de manutenção. Então, eu tenho aqui o quadro de disjuntores, eu tenho a representação aqui dos eletrodutos, e como é que vai proceder? Bom, o que vai vir para cá de forma direta vai ser a fase, e eu vou ter, no caso aqui, um retorno. Esse retorno é o retorno que vai para as lâmpadas. A lâmpada também, que são receptáculos, irão receber tanto o neutro, como irão receber também o condutor de proteção. Tá bom? Então, como é que vai proceder? Eu vou ter uma fase, essa fase vem, passa direto, chega até o interruptor. Eu vou ter o retorno. Professor, não são 2 retornos? Nesse caso, como vai ser um interruptor que irá comandar as 2 lâmpadas ao mesmo tempo, então é só um retorno que eu vou utilizar. Tá? Esse mesmo retorno ele vai chegar até o outro receptáculo, sendo que esse condutor de neutro chega até esse receptáculo e eu vou ter o outro condutor de neutro chegando ao outro receptáculo. Aqui é a representação do cabo de aterramento. Então, o receptáculo, que são, né, a gente chama de soquete das lâmpadas, mas o nome realmente é receptáculo, vai precisar tanto do neutro, como vai precisar do condutor de proteção. Esse condutor de proteção, que é o cabo de aterramento, vai ficar atrelado à carcaça dele, caso seja uma carcaça metálica, tá bom? Esse retorno é o retorno que está voltando e que está chegando até esse interruptor aqui. Alguém não conseguiu entender alguma parte aqui? Então aqui... Esse retorno Oi? Esse retorno da iluminação B, ele volta para o interruptor, não é isso? Aqui tem A e B, mas para o interruptor só vou deixar... Não precisa nem de colocar A e B, porque o acionamento vai ser único, né? Quando você apertar aqui o interruptor, ele vai acionar as 2 lâmpadas ao mesmo tempo. Isso aqui a gente deixou só para questão de identificação. Mas esse retorno é esse mesmo retorno aqui. Então, é como se tivesse uma conexão entre um cabo, entre esse primeiro receptáculo e o outro, e daqui é um condutor que chega até o interruptor. Ok. Beleza? Bom, a próxima questão, que é a parte do three-way, eu vou querer que vocês tentem fazer em casa, tá? Eu vou preparar, na verdade, eu vou concluir uma série de exercícios que eu já fiz, vou só complementar com algumas coisas, e na próxima aula nós vamos fazer um exercício baseado na nossa revisão.